A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 7 horas. As notícias com Miguel Gato. É já um dos maiores ataques do Irão a Israel. As forças de defesa israelitas dão conta esta manhã de vários mísseis iranianos que atingiram o centro do país, sem que por enquanto se conheçam detalhes sobre as áreas afetadas, nem sobre o número de projéteis que acabaram por cair no solo. Ao longo desta noite foram ouvidas várias explosões na cidade de Jerusalém. Em Arad, no sul de Israel, pelo menos 64 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque iraniano numa zona residencial. Perante estes ataques, o primeiro-ministro israelita reconhece uma noite difícil para o país, mas Benjamin Netanyahu promete que Israel continua determinado a atacar todos os inimigos em todas as frentes. Esta noite o Irão lançou também ataques em várias bases norte-americanas, nos países do Médio Oriente, como o Bahrein e também o Iraque. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países do G7 exigem ao Irão que ponha fim imediata e incondicional aos ataques injustificáveis contra os países do Médio Oriente, em causa uma declaração conjunta entre Canadá, França, Alemanha, também Itália, Japão, Reino Unido e o alto representante da União Europeia. Em relação à situação no Estreito de Hormuz, uma importante via marítima para o petróleo, onde a navegação está neste momento bloqueada, o G7 enfatiza a importância de preservar as rotas marítimas e a segurança da navegação, particularmente neste estreito e em todas as vias que são associadas. E precisamente sobre este tema, da parte dos Estados Unidos surge um ultimato. Donald Trump dá 48 horas ao Irão para reabrir totalmente o Estreito de Hormuz. Senão, os norte-americanos vão obliterar as centrais elétricas no Irão. O ultimato foi deixado na rede social Truth. O Donald Trump volta ainda a deixar uma garantia. Os Estados Unidos varreram o Irão do mapa. O presidente norte-americano diz que os iranianos neste momento só querem fazer um acordo. Em resposta, o Irão ameaça retaliar caso as infraestruturas energéticas sejam atacadas. É o que consta num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais iranianos que citam um porta-voz militar do Irão. Ontem foi também dia de negociações com vista ao fim do conflito na Ucrânia. Uma delegação ucraniana deslocou-se à cidade de Miami com enviados da Casa Branca para preparar uma nova reunião trilateral com a Rússia, adiada devido ao conflito no Irão. Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, adianta que os responsáveis do país vão continuar os contactos com representantes norte-americanos, referindo-se a contactos com o enviado especial Steve Witkoff, Jared Kushner, genro de Donald Trump. Nas Américas, esta noite Cuba sofreu um novo apagão total e 10 milhões de habitantes ficaram sem eletricidade. No X, o Ministério da Energia e Minas cubano escreve que se registou uma desconexão total do Serviço Elétrico Nacional. Este é já o segundo apagão nacional em menos de uma semana. Na segunda-feira, Cuba também ficou sem luz. Na atualidade nacional, a Marcha pela Vida saiu à rua este sábado em vários pontos do país, sendo que em Lisboa a manifestação ficou marcada por um incidente violento. Falamos de um objeto incendiário que foi lançado contra um grupo de pessoas que se estava a manifestar pelo direito à vida. A organização da iniciativa fala num coquetel Molotov que não se chegou a incendiar, mas que ia atingindo pessoas nesta manifestação. Como tal, não houve registro de feridos. A PSP deteve o agressor e o Patriarcado de Lisboa já veio condenar este incidente. Ontem foi também um dia marcado por outra manifestação. Mais de 1000 pessoas saíram à rua em Lisboa para exigir o direito à habitação.
habitação e respostas ao aumento dos preços das casas. A manifestação começou no topo da Avenida da Liberdade, junto ao Marquês de Pombal, e caminhou até aos restauradores. Foi organizado pela plataforma Casa para Viver. Os partidos, sobretudo à esquerda, marcaram presença neste protesto. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, foi um dos líderes partidários a participar. Atira críticas ao governo, que acusa de contribuir para a especulação imobiliária. As medidas todas que tomaram, o pacote fiscal que fez aprovar com o Chega, e agora, como se tudo não bastasse, ainda vem mais uma nova lei para acabar com o resto, que é para aumentar os despejos. E portanto nós temos uma situação onde essas pessoas estão aqui hoje aqui em Lisboa, em vários pontos do país, no Porto, em vários pontos do país, estão a exigir uma coisa tão simples, que é casas para viver. E o governo quer casas para especular. A realidade é essa. Quanto mais medidas o governo avança, mais as casas sobem e mais as rendas sobem. Ora, isso não pode ser. Já José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, exige coragem ao Executivo para limitar o valor das rendas. A curto prazo, o Bloco foi sempre dizendo que era preciso estabelecer limites às rendas, sobretudo numa altura em que a especulação é absolutamente, fora de controlo. E, portanto, a coragem do Governo passa por aí. E o Governo está a dar os sinais contrários em relação a isso. E sem um parque público robusto, não há regulação do mercado que possa acontecer. E ainda é necessário, evidentemente, que haja uma política de crédito à habitação que tenha regras muito disciplinadas. O deputado do LIVRE, Paulo Moacho, também participou nesta manifestação pelo direito à habitação e diz que o governo da AD tem de mudar de estratégia. Nós aquilo que temos visto é o Governo a apresentar pacotes relativamente à habitação sucessivos, mas quando olhamos para os indicadores, todos eles estão a piorar. O valor das rendas, o valor do preço da habitação por metro quadrado, o número de despejos, está tudo a piorar. E a dada altura o Governo tem que parar e pensar se efetivamente quer continuar a seguir este caminho que tem seguido. Nós estamos a chegar a um ponto no nosso país em que nós estamos a assistir ao regresso aos bairros de barracas nas periferias das nossas cidades e, portanto, estamos a voltar ao ponto em que estávamos nos anos 90, no início dos anos 2000, e isso é inaceitável. PCP, Bloco de Esquerda e também LIVRE alinhados nas críticas ao governo na resposta à crise da habitação. Tempo ainda para o desporto. Começamos com o Benfica, que venceu ontem o Vitória Sport Clube de Guimarães por 3-0 no Estádio da Luz, jogo a contar para a jornada 27 do Campeonato Nacional. Foi com golos de Prestiani e também Pavlidis do lado das Águias e ainda um autogol da equipa do Vitória. No final, o técnico dos encarnados, José Mourinho, admitiu que, apesar do resultado aparentemente tranquilo, a partida não foi fácil. O jogo teve um período difícil para nós, teve um período em que o Vitória, na primeira parte, teve ali uns 20 minutos em que, sem nos ameaçar muito, mas criou-nos imensos problemas. Foi difícil para nós pressionar, foi difícil para nós roubar bola, foi difícil para nós ter iniciativa e mérito para eles, que conseguiram transformar o jogo. O jogo no início parecia fácil. Eu, depois do 1-0, pensei vai chegar o segundo, vai chegar o terceiro, e não chegou o segundo nem o terceiro, e chegou domínio da parte do Vitória, que fez uma boa vintena de minutos na primeira parte com muita qualidade. Do lado do Vitória, Gil Lameiras, o treinador, diz estar orgulhoso dos jogadores, mas admite que a equipa acabou por cometer erros. Não podemos neste nível dar as bolas que demos, e isso traduziu-se em golos para o Benfica, porque o Benfica é uma equipa com muita qualidade individual, e estes erros pagam-se caros nos jogos, mas não poderia deixar de dizer que estou muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, pela personalidade que se mantiveram dentro de campo, por aquilo que depois estamos a perder, a forma como fomos à procura do empate, mesmo depois já com 2-0, a mesma situação. Benfica 3, Vitória Sport Clube 0 foi o resultado final do jogo de ontem no Estádio da Luz. Hoje entra em campo o Sporting, que às 6 da tarde joga frente ao Alverca, e ontem na divisão à partida Rui Borges dizia que Alverca era sinónimo de dificuldade. Será uma tarefa difícil por tudo que foi o jogo do Bodo, por tudo que é a equipa do Alverca também, e que tem crescido nesse sentido, até mesmo neste ano 2026. Por isso será um jogo difícil, em termos de perceber até amanhã também em termos físicos. Não só físicos, a parte mental também conta muito naquilo que é a recuperação. Por isso o desgaste foi enorme. Aqui o mais importante é esse, é recuperá-los
e ligá-los ao máximo naquilo que é a exigência do jogo do Alverca. Alverca Sporting para acompanhar aqui na Rádio Observador a partir das 6 da tarde. Às 8h30, o Futebol Clube do Porto tem tarefa difícil em Braga, defronta os minhotos e Francesco Farioli diz que um jogo vai ser difícil, mas recusa que este jogo seja decisivo para o campeonato. Can you remind me how many games are missing? 8. Consegue recordar-me quantos jogos faltam? 8. A resposta está aí. São 24 pontos ainda em falta. É claro que o Sporting de Braga é um adversário muito forte, não podemos negá-lo, mas a corrida é longa. Vamos passo a passo. Este vai ser um passo importante, sim, totalmente, mas não vai ser decisivo. But it's not going to be a decisive one. Já sabe, uma tarde-noite cheia de futebol para acompanhar aqui na Rádio Observador. Primeiro às 6 da tarde o Alverca Sporting e depois às 8h30 o Sporting Braga Futebol Clube do Porto.